tarde. Está se iniciando mais um dia de Jornal do Carmo. Meu nome é Roberto e hoje falarei sobre os aspectos demográficos do país de Cuba. Boa tarde, meu nome é Caio e a gente está começando mais um trabalho de geografia. Eu irei falar sobre os blocos econômicos e os extras. Olá, boa tarde, me chamo Leonardo, oitavo ano B, número 11, Colégio do Carmo. Irei falar sobre os aspectos naturais de Cuba. Boa tarde, meu nome é Richard, sou o número 23 e chamado Estudo no Colégio do Carmo. Hoje eu vou falar sobre os aspectos naturais de Cuba. Primeira coisa que eu vou falar é a localização geográfica. Localização geográfica são as coordenadas que Cuba tem essas coordenadas aqui. E tem por limites geográficos também o Oceano Atlântico, o Mar do Caribe, o Golfo do México e o Oceano Atlântico ao leste. Já tem por estrutura geológica principais recursos naturais como níquel, cobalto, minério de ferro, cromo, cobre, sal e petróleo. O relevo de Cuba é quase todo o território com presença de montanhas e colinas carpadas no sudeste. As principais cadeias montanhosas de Cuba são Sierra Maestra no sudeste, Sierra del Escambre na região centro-sul e a Sierra de Llanos no oeste. O ponto mais baixo é o Mar do Caribe e tem 0 metros. O ponto mais alto, Pico Real del Turquino, com 1.000 metros de altura. O clima de Cuba é propício para curtir as lindas praias do local, isso porque o país tem um clima subtropical moderado. As características de Cuba são de ventos constantes, sol bem quente e poucas chuvas. As estações de Cuba são bem diferentes. De novembro a abril as temperaturas chegam a 18 graus e de maio a outubro são marcados por chuva e sol. As temperaturas chegam a 22 graus a 31 graus Celsius. Como dito anteriormente, existe um tempo mais seco e mais chuvoso. Sendo assim, indicado realizar uma viagem para Cuba durante o tempo mais seco, pois a temporada está mais amena e não tem presença de chuva. Os melhores meses para realizar uma viagem para Cuba são novembro e abril. Já a vegetação de Cuba, o arquipélago abriga 8.000 espécies de plantas, muitas deles são nativos da ilha. Mas as plantações de cana-de-açúcar, café e arroz os substituíram. A vida animal é particularmente rica e variada, com mais de 7.000 espécies diferentes de insetos e quase 4.000 moluscos terrestres e marinhos. A hidrografia. A hidrografia de Cuba tem o relevo da ilha determina duas vertentes fluviais de características muito diferentes. Embora todos os rios sejam curtos e de pouco volume, entre mais de 500 cursos de água, pouco menos da metade fluem do norte. O rio mais importante é o Cauto, que desemboca no sul, depois de percorrer 250 quilômetros, dos quais 80 são navegáveis. Os lagos são pequenos e alguns têm água doce, outros água salgada. Densidade demográfica de Cuba. Cuba está localizada na América Central, banhado pelo Mar do Caribe, que possui 110,8 mil km², onde residem 11,2 milhões de pessoas, sendo as densidades demográficas. População relativa de 102 habitantes por km² no ano de 2023. A média etária de Cuba. Cuba possui uma expectativa de vida de aproximadamente 78 anos. Tal dado deixa o país com maiores índices de desenvolvimento dentro dos países do continente americano. População total de Cuba. Cuba possui uma população total de 11.391.018. População masculina atual, 5.729.084, que equivale a 50,3% da população atual. População feminina atual, 5.661.974, que equivale a 49,7% da população atual. Nascido neste ano, 87.364 e 232 nascidos hoje. Olá, boa noite, meu nome é Ricardo e irei falar sobre o Bloco Econômico de Cuba, onde se integra ALBA. ALBA tem como objetivo integrar países da América Latina e do Caribe, que tendo a mesma ideologia de Simão Bolívar. Este tem a intenção de ser uma alternativa em relação à ALCA, Área de Livre Comércio das Américas. Aqui em cima tem um mapa, os integrantes da ALBA, e aqui embaixo eu vou falar alguns objetivos de ALBA. Já a ALBA quer estabelecer um padrão, ou melhor, tornar equivalente à realidade de cada país. Além disso, visa focalizar os esforços no combate à pobreza, desigualdade social e toda forma de exclusão social.
Dentre outros objetivos da ALBA está ainda o de dar preferências a empresas médias, pequenas e médias, além de considerar que os países desenvolvidos deveriam financiar todo o processo e, por fim, estabelecer os fundamentos no princípio da solidariedade. Atualmente, a ALBA é formada pela Venezuela, Cuba, Bolívia, Nicarágua, Dominica, além dos interesses de países como Equador e São Vicente, e Granadinas, e de ingressar nesse bloco. Taxa de desemprego 1991 a 2022. A taxa de desemprego taxada mais recente é de 2,80% em 2022. Moeda. Um peso cubano equivale a 0,20 reais. E um peso cubano equivale a 0,042 dólares americanos. Isso é em 24 de agosto de 2023. Obrigado, esse foi a parte de aspectos socioeconômicos no trabalho de geografia do 8º ano B, Grupo de Cuba. Boa tarde, meu nome é Guilherme. É o Grupo de Cuba, 8º ano B, trabalho da Maite, geografia. Top 2, aspectos socioeconômicos. IDH. O Cuba tem uma posição no IDH melhor do que o Brasil. Está na posição 70, enquanto o Brasil está na posição 83. Cuba tem um IDH de 0,783 e o Brasil tem uma... O IDH do Brasil é 0,754. Esses dados são feitos de 2019 a 2020. Coeficiente de higiene. O Brasil está na 17ª posição em coeficiente de higiene. Cuba, por incrível que pareça, não consegui achar a posição que Cuba está, mas em 1999 a 2021, Cuba tem uma média de 40,7 e o Brasil tem uma média de 48,9. Mapa de fome, Cuba está entre 0,0 a 2,5% no percentual da fome. O Brasil está 2,5 a 4,9 no mapa de fome. PIB. O Cuba está na 26ª posição do PIB com 529 bilhões, enquanto o Brasil está na 11ª com 1 trilhão 920 milhões. O PIB. PIB por capita. Cuba tem um PIB por capita de 48.436, enquanto o Brasil tem um PIB por capita de 8.968. 8.968, Taxa de... Falar sobre os aspectos naturais de Cuba. Localização geográfica. Cuba é um país que possui um território com característica insular. Está situado na América Central, limita-se territorialmente ao nordeste de Bahamas, a sudeste com Haiti, ao norte com os Estados Unidos, ao sul com a colônia britânica das Ilhas Caimãs e Jamaica. A estrutura geológica de Cuba é um conjunto de rochas que estão em determinada região. O relevo de Cuba são planícies onduladas, com colinas e montanhas mais escarpadas situadas notoriamente maioritariamente na zona sul da ilha. O clima de Cuba o clima que mais predomina Cuba é o subtropical moderado, com 2 estações bem distintas. De novembro a abril ocorre a estação mais seca, é menos úmida e um pouco mais fresca, com uma média de temperatura máxima entre 21 e 28 graus, uma média de temperatura mínima entre 18 e 24. A vegetação de Cuba é formada predominantemente por florestas tropicais. Já a hidrografia de Cuba depende o relevo, influencia na hidrografia. O relevo de Cuba determina 2 vertentes fluviais de características muito diferentes, embora todos os rios sejam curtos e de pouco volume. Entre mais de 500 cursos de água, pouco menos da metade fluem no norte. É isso. Eu sou o Caio e eu farei um trabalho de geografia sobre o país de Cuba. Eu falarei os extras e começarei pela bandeira, feita de 5 faixas. À esquerda temos um triângulo vermelho com uma estrela branca. Foi criada em 1849 pelo general Narciso Lopes. Foi adotada só quando Cuba se tornou independente. Esta está associada à ideia de liberdade, igualdade e fraternidade. A estrela representa os ideais da liberdade. Curiosidades. Em 1999, Fidel Castro fundou a Escola Latino-Americana de Medicina com o objetivo de fomentar o estudo da região. Calcula-se que mais de 500 estudantes brasileiros já tenham passado pela instituição. Ao menos 2 drinks de origem cubana ganharam os bares de todo o mundo. Devido ao sucesso da novela brasileira Vale Tudo, de Gilberto Braga, em Cuba a palavra paladar virou sinônimo de restaurante. Futebol. A primeira Copa que Cuba disputou foi na América do Sul. Só disputaram uma vez a Copa do Mundo. Foi o primeiro 7-1 no jogo de Cuba. A bola era feita de bexiga de boi.